também é nova. É que eu vim dar Bom dia, David. Tudo bem? Bom dia, mestre. Tudo bem, graças a Deus.
Tudo bem? E o povo tá dormindo ainda? Provável. Costuma, né? Fica. Dorme tarde, né? Direto. Vai dormir tarde. Vai levantar cedo fica difícil, né? Professor, o senhor tá em qual sessão aí da matéria? Na... Nós estamos entrando, vai entrando no sistema respiratório hoje. Tem um Tá no pouquinho último ato de. já? Na beta-bloqueadores, né? Falta só falar um pouquinho de beta-bloqueadores e uma coisa bem pequenininha que ficou faltando, né? Remédio para aquelas pessoas hipertensas que têm problema de. Os remédios acabam sendo mais para o coração e alguns fármacos, assim, de forma geral, mas a gente já vai partir para o sistema respiratório mesmo. Beleza. Aí eu já fiz um questionário, depois da aula eu mando para vocês responderem, Tá bom. tá? Mas qualquer coisa aí pode perguntar, tá bom? Tá. Só vou deixar no Vamos mudo aqui, aguardar, tá? Pelo menos. tá? Vou aguardar um pouquinho aqui, tá? Uns 5 minutos, umas 8h10 a gente inicia, tá bom? Pode ser? Tá bom, beleza. Pode. Tá. Bom dia, Grace, tudo bem? Esperando aí, a gente já inicia, tá? Qualquer coisa você me responde no WhatsApp. Uns minutinhos aí, 8h10 a gente inicia aí, só esperando o pessoal acordar aí, tá bom, Thais?
Vamos lá, galera, bom dia. Sejam todos bem-vindos aí. Eu vou iniciando aqui, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela, caso vocês não vejam a minha tela aí, vocês me avisam. Bom? Estão vendo a tela aí? Tá? Então, nós terminamos a nossa aula falando de hipertensão, né? De como acontecia a hipertensão, na pressão do sangue nos vasos, né? E isso acaba alterando o que? A nossa frequência cardíaca aí, né? Então... Professor. Oi? Quer perguntar? Isso, eu já ia perguntar antes de começar a aula. Pode perguntar. Essa hipertensão é devido, primeiro, é a aterosclerose ou primeiro tem esse problema na pressão arterial, ou hipertensão, aliás? A hipertensão é devido à aterosclerose ou não? A aterosclerose, ela se dá, de conta, a aterosclerose é todos os problemas que acontecem na artéria, você entendeu? Sim. Aí, mas é por causa disso? Não, a resistência do vaso, né? O vaso, o que acontece? O vaso lá, no caso, a nossa artéria, ela não consegue dilatar. Ela fica rígida, você entendeu? Mas aí, como nós estamos... Lembra que é uma tubulação fechada, não é uma tubulação fechada? Sim. Porque sai do coração, chega no coração. Então, é um circuito fechado, não há? Como não há uma dilatação das nossas artérias, o que acontece? O coração acelera, a pressão faz o quê? Aumenta. Entendeu? Entendi. Agora, aí você vai até entender essa parte aqui agora. Então, se nós temos... Agora, a sua pergunta foi até pertinente, que ficou até mais interessante começar a aula. Então, se nós temos um circuito fechado, eu não consigo dilatar minha artéria, e meu coração bate mais, a pressão vai fazer o quê? Ela vai subir. Ok? A mesma coisa. Quando nós fazemos exercício, o que acontece? Lembra, o coração acelera, tanto no exercício aeróbio como no aeróbio, a frequência cardíaca acelera. A pressão, ela também sobe um pouco. Só que pós-exercício, a pressão faz o quê? Ela cai, né? Por causa que, como a gente aumenta a pressão nos vasos, ele libera o quê? O nitrato, né? Ele faz uma força maior contra os vasos e ele acaba fazendo o quê? Liberando nitrato. E nitrato é um vasodilatador. E agora o que acontece? Com esse vasodilatador eu consigo fazer o quê? Natural, produzido pelo meu corpo ali, por causa do estresse do exercício, ele consegue fazer o quê? Promover uma dilatação das nossas artérias. Aí a pressão diminui. Entendeu, David? Entendi. Como que o exercício é importante, né? Então, esse enrijecimento das nossas artérias, né? Ela fica dura, ela pode ser um comprometimento genético mesmo, ou devido ao que? A má alimentação nossa, né? O nosso estilo de vida, entendeu? Sedentário, né? Alimentar, vícios, bebida alcoólica, cigarros, né? Então acaba trazendo esses problemas aí. Tudo bem? Beleza, entendi. Então o que acontece? Se eu sou uma pessoa hipertensa, né? O meu coração bate mais, ele acelera, né? Meu coração fica acelerado.
Então, tem alguns farmáticos, né, antihipertensivos, né, que é antihipertensão, né, que o primeiro é esse beta-bloqueador, é o mais famoso que tem. Beta-bloqueador, nada mais ele vai fazer o seguinte, ele vai diminuir a frequência cardíaca do nosso coração. Lembra, se eu diminuir a frequência cardíaca no nosso coração, o que acontece? A nossa pressão vai fazer o quê? Vai diminuir. Porque é um circuito fechado, eu impulsiono menos sangue agora, né? A velocidade do sangue através das artérias, né? Então a pressão faz o quê? Estabiliza. Então ela diminui um pouco. Ela pode ser que ela não chegue aos níveis normais, né? Por isso que o exercício, tipo assim, se você fizer exercício com essas pessoas na hipertensa, além dos betas bloqueadores, né? Ele faz o quê? O próprio exercício ajuda os dois juntos, tem um benefício aí também, e é através da nutrição. Por isso que eu falei lá na outra aula, né? O exercício era importante, então, para essas pessoas que são hipertensas, ela tem que ter uma dieta equilibrada, né? Exercício físico e tratamento através de fármaco, né? Então, esse é o mais famoso aí. Mas nem sempre, né? Um problema que tem antes de passar, cuidado quando for passar exercícios para pessoas hipertensas, né? Por quê? Nós aprendemos que quando nós vamos prescrever exercício, nós prescrevemos por frequência cardíaca, né? E lembra, se a pessoa está usando um beta-bloqueador e você fizer o quê? Exercício, a frequência cardíaca não vai aumentar tanto. Então tem que tomar um cuidado. Depois tem uma disciplina que só cuida desse tipo de população. Mas é só para vocês entenderem. Se eu tenho um beta-bloqueador, né, ele não acelera o meu coração, eu faço exercício, meu coração não acelera, e as pessoas têm assim, para gastar, então eu tenho que fazer subir a frequência cardíaca. Mas lembra, você está com beta-bloqueador ali no coração e bloqueia o quê? O sistema simpático dele, quer dizer, não acelera o coração, né? E você acaba fazendo o quê? Levando a pessoa à exaustão aí, né? Até a fadiga muscular da periferia através de hidrogênio, comprometendo o sistema nervoso. Então, o exercício não produz, professor? Oi? O exercício em si não produz o beta-bloqueador? Não, então, nós temos o efeito hipotensivo pós-exercício, você entendeu? O que nós temos que tomar cuidado é no momento, né, do exercício. Por quê? Se eu tenho um beta-bloqueador, ele bloqueia o coração dele ser simpático, de acelerar a frequência cardíaca. E, de repente, a gente vai querer acelerar, né? Porque, tipo assim, peraí, eu tô passando um exercício pro cara aqui, ele não está treinando naquela frequência cardíaca estipulada, que você estipulou. Lembra que a gente fazia lá na outra disciplina? Não tem a frequência cardíaca lá? Já com essa população aqui muda. Então, lá, por enquanto, nós estamos vendo o quê? Pessoas normais, né? Que não tem nenhum problema. E depois a gente vai, mais para frente, vocês vão ter uma disciplina que é prescrição de exercícios para as pessoas especiais. Então, aí você tem uma disciplina onde que nós vamos aprender a passar o quê? Exercícios para pessoas hipertensas, diabéticas, com bronquite, um monte de coisa, com vários tipos de doenças, com várias patologias, tá? Até mesmo problemas cardíacos. É até interessante que essa mesma disciplina aqui, ó, sistema respiratório, né? Eu estou dando aqui para vocês, e ontem à noite eu dei essa disciplina aqui, só que são exercícios para pessoas com problemas problemas respiratórios aí, DPOC, ok? Problemas pulmonares respiratórios. Tá? E de vez em quando, mesmo a gente tendo, olha só que interessante, a gente tomando uns beta-bloqueadores aí, exercício, alimentação, eles não são suficientes para deixar a pressão estabilizada. Então, temos que tomar os diuréticos, né? Por quê? O diurético, qual é a finalidade dele? Lembra que é um plasma, né? Como se fosse uma água.
Se eu eliminar a água, o que acontece? Eu tenho menos água no nosso sistema, não é só água, eu só estou dando um exemplo, né? Então, quer dizer, eu também ajudo a diminuir a minha pressão aí. Inibidores da conservadora de angiotensina. Isso daqui é um hormônio produzido, né, de vasoconstrição, né? Então eu tomo alguns inibidores que eu faço o quê? Eu inibo essa enzima a produzir hormônios de vasoconstrição, porque tipo assim, a minha pressão já está aumentada, né? Ela já está aumentada, que se eu fazer o quê? Se eu diminuir o calibre do meu vaso lá, acontecer, vai ter o quê? Vai aumentar bastante a minha pressão aí. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui está falando que, tipo assim, ele acaba inibindo a angiotensina, né? Que é antagonista e consegue liberar aldosterona aí. Que ela faz o quê? É um vasodilatador. Tem também bloqueadores, né? Alguns bloqueadores adrenérgicos, daí lá da adrenal, né? Que produz justamente a angiotensina aldosterona, que ajuda na dilatação. Betas bloqueadores de cálcio. Esse aqui é o que? São que vocês não tiveram, mas o cálcio ele é utilizado na contração muscular. Se você inibir uma quantidade de cálcio, o músculo ele vai bater mais devagar, né? Vai contrair mais devagar. No caso, o músculo que nós estamos falando aqui é o músculo cardíaco aí. E aí também tomamos alguns remédios aí vasodilatadores, né? Então, se a gente for pensar, algumas pessoas quando tem uma base de dieta também, com certeza, não é só a diminuição do sal, né? A, a nutricionista vai receitar, né? Vai colocar na dieta lá umas frutas, alguns tipos de alimentos que ajudam na vasodilatação dos nossos vasos ainda. Que nem um exemplo, a beterraba que eu falei na aula passada, ela é rica em nitrato e o nitrato ele faz o quê? Ajuda, né, na promoção de vasodilatação desses vasos. E a vasodilatação, se eu aumento o diâmetro do vaso, o que acontece? O meu circuito, eu acabo diminuindo a pressão. Então faltava só esse pedacinho aqui, né? E aqui faltava falar do coração ainda, uma parte de algumas palavras técnicas que eu tinha falado lá. Então, arritmias, né, são definidas como ritmos cardíacos, né? Então, falar arritmia. Arritmia é uma frequência cardíaca. Agora, nós temos que entender o seguinte, as duas principais são essas duas aqui. Taquicardia é quando eu acelero o coração. Então, no caso aí que nós estávamos falando, o coração acelera, nós estamos falando de taquicardia. Né? E pós-exercício, como nós tínhamos falado, através do beta-bloqueadores, nós temos o quê? Uma braquicardia. Fibrilação atrial é um desenvolvimento, né? Conforme você tem uma taquicardia aqui, você tem uma tremissão dessa musculatura cardíaca aqui, tá? E também algumas vezes acontece de eu mudar o quê? A braquicardia aqui, eu tenho o bloqueio da condução atrioventricular. O que é isso? Lembra? E nós acabei de falar para vocês assim, se a gente fizer exercício, vamos pegar o beta-bloqueadores primeiro. O beta-bloqueador, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear o nó sinusial, né? Aquele que manda o impulso para contrair os nossos átrios e os nossos ventrículos. O exercício também tem essa função, né? Ele acaba estimulando o nosso sistema vagal, que é o nosso sistema nervoso, através de conexão nervosa, a fazer o quê? A estimular, né, a diminuir, né, a velocidade do nosso marca-passo lá sinusial. Então, só faltava essa pequena parte da aula passada, então é um resumo, e agora nós vamos começar a falar do sistema respiratório. Professor, posso fazer a pergunta rapidão? Pode, a hiperventilação, ela também
Depois quando a gente tem uma hiperventilação, ela começa a aumentar os nossos batimentos também, ou seja, os inibidores também servem para isso, não? Não, ele não aumenta. Então, na verdade, vai estabilizar tudo. Porque a hiperventilação, eu sempre vou ter uma taquicardia. Ok? Quando eu tenho uma taquicardia, eu tenho uma hiperventilação, você entendeu? Por quê? O nosso sistema, nós vamos ver aqui no sistema respiratório, o que acontece? Eu tenho uma liberação altíssima de hidrogênio, porque o metabolismo ele funciona mais, eu tenho quebra, né, de energia, de hidrogênio, de ATP, de glicose, de gordura, e acaba fazendo o quê? Lançando um hidrogênio na nossa corrente sanguínea, que é o íons hidrogênio aí, ok? Esse hidrogênio, por ele ser ácido, ele não pode entrar lá no nosso sistema nervoso, né? Lembra? Porque eu tenho neurônios lá. E quando ele chega ali perto da altura do bulbo, né, e da ponte, o que ele faz? Aí faz o quê? Acelera tanto a frequência cardíaca como a frequência respiratória, né? O coração vai bombar mais, e o diafragma é o músculo principal da respiração, nós vamos ver, ele dispara o diafragma começa a subir e descer, a gente começa a hiperventilar. Por quê? Vai ter uma quantidade maior de oxigênio entrando, o corpo vai tentar se defender, na verdade. O corpo vai jogar bastante oxigênio dentro do sistema, onde que nós vamos pegar esse íon de hidrogênio, que nós chamamos que o pH tá alto, então ele pega o que? Esse hidrogênio, pega 2 hidrogênios, soma com oxigênio ali, consegue formar água. Aí eu diminuo a acidez sanguínea. Por isso que quando nós estamos fazendo exercício, dependente daqui, o que acontece? O processo mesmo, você libera o que? Hidrogênio na corrente sanguínea, e isso daí vai causar malefícios, não só para o sistema nervoso, para todo o sistema, e eu tenho que abaixar essa acidez. Essa acidez vai se dar através de uma taquicardia e de uma hiperventilação, aí, como você falou, controlado pelo nosso bulbo e pela nossa ponte lá no sistema nervoso, que vai reconhecer que o sangue está ácido, tá? Então vamos lá, tá? Nós vamos falar disso de novo mais à frente aí, tá bom? Porque as coisas, elas estão interligadas. Se vocês lembrarem, nós temos lá a grande circulação, a pequena circulação, que elas passam e vão para os pulmões, né? Elas passam para os pulmões, voltam para o coração, vai para o sistema, né? Recolhe o sangue venoso do sistema, volta para o coração, volta para o pulmão, e do pulmão volta para o sistema. Então é um ciclo fechado. E agora nós vamos conhecer aí o sistema respiratório. O sistema respiratório, nós temos o nariz aqui, né? Temos a cavidade nasal aqui em cima. Aqui nós temos aqui a cavidade oral, a boca também, ar pela boca. Né? Aqui eu tenho a faringe, daqui a pouco nós vamos ver a faringe, a laringe, a traqueia, né? Aí eu tenho a traqueia descendo aqui, aí a maior parte aqui vai dissolver aqui as árvores, daqui a pouco nós vamos ver isso, que é os brônquios e os bronquíolos aqui dentro do pulmão, dos pulmões, que eu tenho um de cada lado. Né? Algumas pessoas perguntam, professor, uma pessoa consegue viver com um pulmão só? Sim, ela consegue viver com um pulmão só. Mas lembra, ela sobrevive, vive com pulmão, não tem nenhum problema, mas, tipo assim, ela não tem uma capacidade funcional excelente como tivesse os 2 pulmões, né? Porque, tipo assim, parece ser pequeno, né? Os pulmões, se nós formos pegar a rede alveolar, daqui a pouco nós vamos ver isso, aí eu falo lá na frente, vocês vão ver o tamanho que é um pulmão. Ele parece ser pequeno, aí você fala, nossa, como que consegue caber tanta coisa assim dentro do nosso tórax. Mas vamos lá falar um pouquinho da função lá do nosso sistema respiratório. Nós vamos ver cada uma dessas, né? Nós temos a função de ventilação pulmonar, difusão dos gases, os transportes dos gases e a regulação da ventilação, que nós acabamos de
de conversar sobre isso daí. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é onde estão os pulmões. Muita gente é leiga, mas a maioria de vocês acho que conhece, já viu. Os pulmões estão no nosso tórax, um do lado direito, outro do lado esquerdo nosso aqui, né? Vocês estão vendo ele aqui, né? Aqui é a entrada do coração, ó, né? Que é o coração. Aqui tá os dois pulmões, ó. Um aqui desse lado aqui, né? E outro aqui desse lado aqui. Então, o que essa imagem traz para nós primeiro? A primeira coisa importante, se vocês olharem no desenho aqui, ó, eu tenho as costelas, ó. Eu tenho as costelas. Certo? Então, eu teria as costelas, aqui eu teria o externo. As costelas fecham aqui na frente para proteger o nosso pulmão, nossos pulmões aí. E se você olhar, aqui são os pulmões. Aí aqui vocês começam a ver uma parte cinza, né? Ó. Né? Vocês vê uma parte cinza. Então, vamos lá. Vamos tentar entender isso de forma bem tranquila. Então, o nosso pulmão é revestido por uma pleura, por essa película aqui, né? Que é a pleura pulmonar. Ok? O que é a pleura pulmonar? A pleura pulmonar é uma película que protege, serosa, né? Ela é serosa. Se ela é serosa, por que serosa? Pense em cera, né? Que desliza. Ela é serosa para deslizar. Então, nós temos essa parede, essa pleura pulmonar dos dois lados, né? Nós estamos falando dos pulmões, então tem a cinza aqui. E aqui não dá para ver, mas eu também, em volta da parede aqui do nosso tórax, por dentro, eu tenho a pleura parietal. Pleura parietal, por quê? Parietal vem de parede. Ela está colada na nossa parede aqui, né? Então, eu tenho uma película serosa aqui, uma película serosa aqui. Como eu tivesse as duas mãos, pensa assim, você está com uma mais fácil de entender. Pega a mão, coloca duas luvas e você vai encostar as duas mãos. Então, a hora que você esfregar uma mão na outra, você está esfregando uma película. Uma é do pulmão, que é a pleura pulmonar, e a outra é o quê? A pleura parietal. Né? Isso faz o quê? Que os pulmões se deslizem, né? Dentro da nossa caixa torácica, né? Outra coisa que tem, né, que ela dá um colabamento, né, da pleura parietal com a pleura pulmonar. Então, o que é isso? Eu estou falando que a hora que você fechar suas mãos lá, né, e tipo assim, com a luva, elas vão tipo se colar, elas vão se aderir, e você não vai conseguir fazer força para tirar descolar as suas duas mãos, a não ser que você faça entrar oxigênio nesse meio aí, né? Então, o que acontece? Para quem não entendeu, se você pegar dois pedacinhos de vidro, ou dois pedacinhos de espelhos, né? Colocar um de frente para o outro, colocar água no meio, você não consegue muitas vezes descolar, porque a pressão que tem aqui, a falta de oxigênio, é tão grande que você não consegue soltar uma parede do outro. O que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Se você pegar as duas paredes aqui, tanto essa como essa, e puxar as paredes lá para fora, essa para o lado direito, essa para o lado direito, essa para o lado esquerdo, os pulmões vão acompanhar ela, mesmo não estando grudado, por causa das diferenças das pleuras aqui. Então, elas se movimentam por causa das pleuras, ok? Então, as pleuras estão uma conectada com a outra. A hora que eu puxo essa grade torácica, os meus pulmões vão juntos, né? Eles vão para fora. E se eu murchar o pulmão, elas vão acompanhando. Conforme eu mexo no gradil torácico, os meus pulmões vão acompanhar esse movimento aqui do gradil torácico. O que eu tenho que entender agora, não sei se vocês tiveram primeiro socorro ou estão tendo, então imagine o seguinte, se eu fizesse um furinho aqui, ó, um furinho aqui na nossa parede aqui, ó, e entrasse ar entre as duas películas aqui, o que ia acontecer? Nós íamos perder essa pressão e os pulmões iam murchar como se fosse uma bexiga. Porque o que segura aqui é essa pressão aqui.
Por que eu estou falando isso? Imagine uma pessoa toma uma facada na região torácica, ok? Aí você, na intenção de ajudar, o que você vai? Você vai lá e tira esse objeto. Eu dei o exemplo de fato, mas pode ser qualquer objeto cortante, até mesmo um vidro. Tem um vidro encravado aqui no peito, ou uma lança, né? Alguma coisa pontiaguda, você vai lá e puxa essa lança. A hora que você puxa essa lança, esse buraco aqui ficou aberto. O que vai fazer? O ar vai entrar aqui, os pulmões vai se fechar, que nós chamamos isso de colabamento pulmonar, ele murcha como uma bexiga, ok? Aí você não tem oxigênio entrando para dentro do seu sistema. Ele cola como se fosse, todos aqui já viram uma bexiga, pega aquela bexiga babada, né? Aquela que cola assim, você tenta descolar as duas paredes agora e você não consegue descolar essas duas paredes. Então você acaba levando a pessoa em óbito. Então, sempre pensando em primeiro socorro e falando da nossa disciplina aqui, caso tiver uma perfuração aqui, o interessante é tampar essa perfuração, caso a pessoa tenha pessoas que removem, né? Esse objeto cortante aqui, o penetrante, fazer o quê? Se ele tirar, levar com ele encravado mesmo aqui no peito pro hospital. Caso ele retire, alguém retire, colocar alguma coisa aqui para estancar, justamente para não entrar o ar aqui, para eu não perder essa conexão entre a pleura parietal e a pleura pulmonar aqui, né? Porque lembra que é a parede do nosso tórax aqui que é responsável pela expansão dos nossos pulmões. Tudo bem? Professor. Então vamos. Oi? Pode falar. Professor, se furar um, aí o outro também perde a funcionalidade ou não? Os dois, porque olha só, eles são conectados, ó. Você entendeu? Aí murcha os Aqui dois. depois murcha os dois. Se você for ver, vai ter aqui vai descer o quê? A nossa traqueia, e aqui eu tenho uma árvore, aqui a árvore brônquica, aqui é uma bifurcação. Então, quando esse daqui murcha, vai puxar através da tubulação o ar do outro lado, aí acaba murchando os dois lados, porque eles estão conectados. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui uma imagem, vai ficar muito mais claro e depois eu volto. Tá vendo aqui, ó? Então, se você puxar o ar aqui, murchar esse lado aqui, esse daqui também murcha, porque eles têm essa conexão aqui entre os dois. Tá bom? Vou voltar lá só para mostrar as paredes. Mas, assim, curiosidade vai aparecendo, né? Vocês vão perguntando. Então, tá aqui a nossa caixa torácica, só uma outra imagem que eu achei legal colocar aqui para nós ver. E aqui nós estamos vendo a pleura parietal, tá vendo? Agora dá para ver. Então, aqui seria a nossa costela, né? Os ossos das nossas costelas, os músculos intercostais interno e externo. E aqui nós vemos o que? A pleura parietal, porque está encostado o nosso grêmio torácico, seria essa linha azul aqui, ó, uma pleura, né? E aí aqui a pleura visceral, né, o pulmonar, ela está presa onde? Está no nosso pulmão aqui, ó, essa seria essa vermelhinha aqui, ó, né? E aqui é o líquido intrapleural, porque é esse líquido que vai manter essa conexão. É aqui que eu falei. Se nós furarmos aqui, o que acontece? O ar vai entrar aqui, vai perder essa aderência e os pulmões vão acabar murchando aí. Já é uma curiosidade interessante de saber e também entender a função dessas pleuras aqui. Né? Lembrando que elas são serosas, né? Lembrando que, tipo assim, com o passar dos anos, vai ter um enrijecimento dessas pleuras, né? Então, quer dizer, a movimentação dos nossos pulmões dentro do gradil torácico, né? Ela vai ser o quê? Vai ser diminuída a expansão também, porque os músculos que estão aqui vão atrofiando. Então, é um atrofiamento de tudo. Dos pulmões, das pleuras, dos músculos, e aí eu acabo perdendo performance. Então, quer dizer, performance fisiológica aí. Então, quer dizer, por isso que nós
nós falamos, vocês viram a importância do exercício físico lá para o coração. Então, o que acontece? O exercício físico, nós conseguimos retardar todo esse processo somente nessa parte aqui, né? Que nós estamos só iniciando, nós nem entramos no pulmão ainda, nós estamos falando uma visão periférica desse pulmão, né? Uma parte bem external, né? Junto com o nosso gradil torácico, e vocês já viram quantas informações, né, nós temos aí, e a importância do exercício para nós seres humanos, né? Eu nem falo exercício, eu gosto de falar atividade física, né? Que exercício físico dá uma impressão, quando eu falo exercício físico, que é alta performance, é ir lá, tem que suar. Não, não é nada disso. Até mesmo a turma do David, da Grace, da Thaís, que está aí, nós temos uma disciplina lá que é atividade física em academia, que é justamente para reverter todos esses processos aí. E lá na frente vocês vão ter entendimento melhor dessas coisas aí. Por isso que é importante vocês já ter bastante conhecimento, já ter conhecimento dessas coisas aqui no exercício que está acontecendo. Tudo bem? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta sobre isso aqui? Curiosidade? Não. Se vocês tiveram, desculpa falar, vocês já tiveram a primeira pausa? Estamos tendo. Tá certo? Já tiveram essa parte, não? Não? Não. Não sei exatamente. Mas é interessante, porque... Pode falar dele. Não, a gente teve, professor, a professora falou um pouco sobre engasgamento e tal, e aí a gente teve como que funciona só na parte do diafragma ali, mas não lembro de ser especificamente em pulmão. Então, aí nós vamos chegar nessa parte aí. Então, eu estou abrangendo até uma outra parte aí para... Eu até falei já dos procedimentos, caso a pessoa perfure isso aqui, tiver com objeto, levar diretamente para o pronto-socorro. Caso aconteça retirar o objeto daqui, a pessoa está tampando, né, com um pedaço de pano, né, nessa região. Uhum. Tudo bem? Alguém tem mais alguma curiosidade? Agora nós vamos falar do pulmão, né, dos pulmões aí. Então vamos lá, vamos mudar a imagem aqui, vamos falar um pouco dos pulmões. Nós temos dois pulmões, né, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Nós temos que saber que o esquerdo é dividido em dois lobos, né? Ele tem um lobo superior, esse verde que vocês estão vendo aqui, um lobo inferior. Esse daqui, esse detalhe aqui de verde aqui, eles chamam de língula, né? Que parece uma língua. Esse encaixe aqui é o encaixe do nosso coração. Nosso coração fica encaixado aqui, ok? E aqui nós temos o pulmão direito, ok? O pulmão direito é diferente do esquerdo, fique bem atento nisso, ele é dividido em três lobos. Lá nós temos o quê? Um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Aqui nós vemos a parte vermelha superior, a parte amarela aqui, né? E a parte inferior aqui, que são essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, desse outro lado aqui dividindo, né? Vou pegar aqui o direito, porque eu estou falando direito, aqui, ó, vocês veem aquela parte rosa, o pink, aqui dividindo aqui essas linhas, a parte amarela, e aqui a nossa parte superior aqui, ó, daqui para cima, né? A parte vermelha que eu falei ali, né? Daqui a pouco nós vamos ver o caminho. Aí eu tenho o que? A nossa traqueia, a nossa laringe, né? Isso daqui é tudo cheio de anéis, nós vamos ver. Eu falo que isso daqui parece, para vocês entenderem, fica muito mais fácil pensar como um tubo de conduíte, onde que passa fio, é igualzinho. Tem aqueles anéis, porque tem aqueles anéis e aquelas voltinhas num tubo de conduíte, só para vocês entenderem. Porque se fosse uma mangueira direto aqui, a hora que nós inclinássemos a cabeça, o que ia acontecer? A mangueira ia dobrar e não ia passar oxigênio para os nossos pulmões aqui. Não, nem sair, né? Ia fazer o quê? Ia ter uma obstrução da traqueia aí, conforme o movimento que
e a gente fizer de um lado para o outro. Aí. Por isso que tem esses anéis, porque quando nós fazemos movimento, ele acompanha certinho, sem fechar esse tubo aqui, que é a nossa traqueia. Tá? E aqui em cima nós chamamos essas pontas aqui, parece uma pirâmide, né? Nós chamamos de ápice. Essa parte aqui dos pulmões aqui embaixo nós chamamos de base. É aqui que fica o nosso diafragma, né? Nosso diafragma fica aqui nessa região. Agora vamos tentar juntar os dois aí, né? Então o ar ele segue um caminho até chegar a troca gasosa. Então nós temos a primeira parte aqui, o vestíbulo do nariz, né? Nós temos as conchas nasais, daqui a pouco nós vamos ver parte disso daí, os seios paranasais, né? Deixa eu colocando aqui para vocês verem, tá aqui, ó, né? Parte nasal da faringe está aqui atrás, parte nasal da faringe ainda ela continua aqui, parte oral da faringe, que é tudo isso aqui, na verdade, ó. Né? Uma coisa que vocês têm que ficar atento, né? Muitas pegadinhas acontecem entre faringe e laringe, né? As pessoas sempre confundem quem que vem primeiro. Eu falo assim, se você tiver em dúvida quem vem primeiro, pensa no abecedário, porque o F vem antes do L. Então, muitas vezes em prova é trocado isso daqui, ó. Todas as provas que vocês forem fazer, ficarem atentos na leitura, né? Porque a troca acontece. A faringe vem antes da laringe, não ao contrário, né? A laringe antes da faringe, tá? Que tá aqui, cadê? 4, 5, tá aqui, ok? A nossa faringe, e logo abaixo nós temos a nossa laringe aqui. E aqui eu tenho a epiglote, daqui a pouco nós vamos ver ela, e aqui desce o quê? A nossa traqueia, tá? Tá aqui a 7, aqui, ó. Nossa traqueia que nós estávamos conversando, né? Aí chega aqui, ó, tem uma bifurcação aqui, que se chama essa bifurcação até de carina, né? Aí acaba indo para dentro dos pulmões, aí eu tenho os brônquios, né? Eu tenho os brônquios, e aqui dentro, saindo dos brônquios, nós vamos ver mais à frente, eu vou ter os bronquíolos aí. Nós já falamos dos lobos, lobo direito, lobo esquerdo. Então vamos lá agora algumas partes interessantes aí que vocês têm que saber, né? Então nós temos uma parte, né? Eu falo que é a parte condutora, né? Os livros trazem a parte condutora. Então lembra, a parte condutora não é a parte respiratória, é uma parte que conduz o ar, ainda não houve a respiração. Então você pensa assim, o ar entra pelo seu nariz, ele não está na corrente sanguínea, ele está num tubo, ele entrou num tubo. Isso aí nós chamamos até de espaço fisiológico morto, porque ainda fisiologicamente não aconteceu nada, você só tem o ar ali. Então é o ar que está no seu nariz, passa ali pelas nossas fossas nasais, né? Desce pela cavidade nasal, olha lá, de novo, a faringe, a laringe, vai para a traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos. Então, tudo isso, então o que nós estamos falando? O ar que está na pontinha desses bronquíolos aqui, até aqui, ó, isso aqui é a minha porção condutora, ok? Essa é a porção condutora, quer dizer, ainda não houve nenhuma manifestação fisiológica, então não houve respiração, você só inalou o ar aí. Aqui embaixo você vê o diafragma, então tá aqui a boca, né? Então, a gente respira pela boca. Aí eu tenho aqui o nariz, a fossa nasal aqui, a laringe, a faringe, aí eu tenho aqui a laringe, eu tenho a epiglote aqui, eu tenho a traqueia, e desce pela traqueia até chegar aos nossos brônquios, vai até os nossos bronquíolos. Então isso daqui é a nossa porção condutora. Isso daí vocês têm que guardar, até mesmo lá na frente, vocês vão conhecer isso como um espaço fisiológico morto, né? Então aqui nessa outra imagem aqui, né? Eu tenho o que? A laringe aqui, aqui eu tenho a epiglote, né? A epiglote que faz o seguinte, aqui tem a boca, né? A epiglote, aqui nós temos aqui, ó, fechadinho aqui do lado, passando aqui um cortinho, esse daqui é o esôfago. Então, o que acontece? A epiglote, se ela fechar para lá, o que acontece?
ela fecha aqui a nossa traqueia, que vocês estão vendo aqui, ó, aqui a nossa traqueia que está indo para os nossos pulmões. Se eu abaixar essa linguetinha que está aqui, ó, que é a epiglote, o que acontece? Eu fecho o túmulo de respiração, que é a nossa traqueia, e o alimento, né, que vem pela boca é direcionado para o nosso esôfago. E de vez em quando o que acontece? A gente come rápido, bebe algum líquido, não dá tempo da epiglote descer para transferir para o esôfago, o alimento acaba caindo dentro da nossa traqueia. Né? Daqui a pouco nós vamos falar isso. O que acontece? Aí o nosso sistema reconhece que houve um objeto estranho entrando dentro do nosso ciclo respiratório aí, né? Que é a nossa traqueia. Então entra aqui, o que vai fazer? Um corpo estranho aqui, o nosso sistema vai tentar jogar para fora, através do quê? De contrações involuntárias do nosso diafragma aí. Por isso que quando nós comemos alguma coisa que cai na traqueia, nós tossimos, porque reconhece um objeto estranho naquele local, e o nosso corpo quer expelir ele para fora, né? É isso que acontece. Então vamos lá, vamos seguindo, nós vamos voltar parte por parte, ok? Então nós vamos falar um pouquinho do nosso nariz lá, né? Então no nosso nariz aqui nós temos o quê? A fossa nasal, né? Que faz o quê? Através dos cílios. Todo mundo, ó, quando a gente olha aqueles pelinhos, né, do nariz, até mesmo cortando, porque alguns acabam desenvolvendo esses cílios muito grandes, acaba saindo para fora. Nós enxergamos de cor preta. Olha a cor dele. Isso daqui que vocês estão vendo aqui, ó, tudo mucosa. É muco, né? É moco, professor? É isso mesmo, é muco. Ok? Então, o que acontece? Nas nossas fossas nasais aí eu tenho o quê? Alguns pelos e alguns cílios, que eles fazem o quê? Eles fazem a filtração do ar, né? Justamente para não entrar fuligem dentro do nosso sistema respiratório, senão vai acontecer aquele processo lá do diafragma querer contrair e jogar para fora, né? Também nessa região aqui, acaba acontecendo o quê? O aquecimento do ar, né? Através dos capilares. Então, esses capilares são vasos sanguíneos, né? Então, como eu falei, a pergunta do David ajudou bastante a gente na nossa aula, porque isso daqui, a circulação aqui, ela é grande, e a circulação daqui faz que acaba aquecendo, os capilares acabam aquecendo esse ar aí. Se a gente tiver, por isso que nós temos o quê? Dificuldades, né, de inspiração em lugares gelados, né, porque a capacidade de umidificação desse ar e também de esquentar esse ar para a gente absorver ele de melhor forma é complicado. A umidificação do ar, né, através da mucosa, que são essa parte roxa ou azul aqui que vocês estão vendo, né, ela acaba passando o que? A umidade para o ar, para ele ser absorvido de uma forma adequada para o nosso sistema. Então, toda a sujeira que fica aqui, né, que são filtradas aqui, né, olha só que interessante, são filtradas aqui pelo nosso sistema, né, os capilares não só serve para aquecimento, e a mucosa libera água, né, quando essa mucosa libera água, o que ela faz? Ela seca, né, ela vai secando e vai transformando. Então, ela pega o que? A sujeira e fixa nessa mucosa, que vocês e nós conhecemos como muco. Muco, né? E tem umas pessoas que comem esses negócios aí, sei lá. Tira do nariz e joga. Por quê? Ele fica, tipo assim, mais rígido, é muito mais fácil da gente expulsar para fora do nosso sistema, que se fosse uma coisa gelatinosa. De vez em quando, só compartilhando aqui também, esses vasinhos, por ele ser um vaso muito pequeno, né, e devido ao calor, a gente acaba tendo o quê? Uma vasodilatação. De repente, uma vasodilatação desses vasos, a gente acaba tendo um rompimento deles, que são vasos muito pequenininhos, né, que está passando sangue sob pressão ou muita velocidade,
e a gente acaba perdendo sangue aí pelo nariz, ok? Né? Então, eu fazer o quê? É só tampar lá o nariz, lá que vai acontecer um estancamento desses vasos aí. Tem pessoas, eu falo por mim mesmo, se eu ficar muito tempo no sol, como eu jogava futebol, ficava muito tempo no sol, eu tinha muitos problemas em relação a esses vasos, porque acontece, o calor, ele promove o quê? Uma vasodilatação, o exercício também promove uma vasodilatação, e dilatava esses vasos e eu acabava fazendo o quê? Sempre tendo uma hemorragia externa aí, uma liberação de sangue através do nariz aí eu fazia o quê? Uma compressão os 2 dedos na narina, né? Onde acontecia uma coagulação sanguínea aí, onde parava de sangrar, mas não tinha nenhum problema. Aí saindo daqui, então nós temos a fossa nasal, né? As fossas nasais, aqui eu tenho a boca, aqui eu tenho a úvula é aquele sininho que a gente consegue enxergar. Agora vocês conseguem ver a epiglote aqui, ó, certinho aqui, né? Então aqui ó, tô vendo a traqueia e aqui no cantinho, olha, do Professor, lado você não da mudou nossa a imagem. traqueia. Oi? Ah, não, é que não tinha Pode mudado a falar. imagem. Mudou? Mudou agora, mudou agora. Pode Ah, continuar. tá bom. Vamos sempre parar. Então eu vou sempre dar um tempinho, tá bom? Quando eu mudar a imagem, eu vou ficar um pouquinho em silêncio só para dar tempo de chegar. Talvez é o problema da internet, né? De É, atraso. Mas vamos lá. beleza. Então vamos lá. Então eu tenho aqui as fossas nasais, né? Passando aqui. A fossa nasal está vindo para cá. Então aqui eu tenho, lembra, a faringe e a laringe. Aqui eu tenho aquele sininho, né? Que todo mundo fala que na verdade o nome dele é úvula, né? Aqui eu tenho a boca, né? Aqui embaixo é a língua, tá? Então o que acontece? E aqui eu tenho a epiglote. Se a gente olhar aqui, ó, esse aqui é a traqueia, é o sistema respiratório. E do lado aqui, ó, né, eu tenho o que? O esôfago do sistema digestório aí. Tá? Aqui, então o alimento ele vem para cá. Então o que acontece? Quando o alimento entra pela boca, ele desce aqui, a epiglote fecha e o alimento cai para o esôfago. Foi como eu falei, muitas vezes que acontece. Você come rápido, não dá tempo da epiglote cair, o alimento cai dentro da nossa traqueia aí, ok? E aí acaba fazendo o quê? O nosso sistema reconhece como objeto estranho e quer expelir esse bolo alimentar para fora aí, ok? Então aí é uma contração involuntária, né, do nosso diafragma. Eu acho que todo mundo um dia na vida deu uma engasgada aí, né, e acabou querendo expelir alguma coisa para fora que entrou dentro da nossa traqueia aí, tá? Então tá aqui é justamente o que ele está falando aqui, que a epiglote, né, ela faz parte, é o único órgão que faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório, né, porque ela faz a função para os dois. A hora que é para entrar ar, ela abre, né, e faz com o ar entre pela traqueia. Na hora do alimento, ela fecha a traqueia para o bolo alimentar seguir pelo esôfago. Aí. Tudo bem? Então, a epiglote, ela é importantíssima nesse processo aí, tá? Então, vamos descendo. Deixa eu ver se alguém... tá, tudo certo. Então, aqui nós estamos vendo, né, a nossa laringe aí, né, aquele caroço lá que vocês conhecem como pomo de Adão, né? É a nossa laringe. Então está aqui a nossa laringe. Aí desce aqui, agora dá para ver nossa traqueia, justamente aqueles anéis que eu falei para vocês, parece um tubo de conduíte, justamente se não tivesse esses anéis aqui, ó, o que acontece? A hora que nós movimentássemos um tronco aqui, isso aqui ia dobrar que nem uma mangueira, a gente ia acabar estrangulando esse vaso, né? E esse tubo, e o ar não ia percorrer lá para os nossos pulmões. Aí descendo mais para baixo aqui, aí eu tenho os brônquios, né? Um vai para o lado direito, né? E o outro vai para o lado esquerdo, né? Ao contrário, porque eu estou vendo uma pessoa aqui de frente. Então Professor, vamos olhar o que... Oi?
Você quer esperar um Tra- pouquinho? Nós vamos continuar aqui. A traqueia? Era para Pode falar falar. sobre a traqueostomia, né, que faz o furo, mas acho que o senhor vai falar aí. Nós vamos falar aqui na próxima, vou deixar até na próxima imagem. Então, tá aqui, ó, mostrando justamente um corte da nossa traqueia, né? Então, tá aqui, né? Se nós olharmos dentro da nossa traqueia, olha que interessante. Aqui nós temos os cílios, né? E aqui eu tenho uma célula mucosa, e aqui eu tenho o tecido conjuntivo e tenho o músculo, né? Então, eu aposto que muitos de vocês aí já tiveram soluço, né? E tem soluço, né? E na minha época, não sei na época de vocês, que são mais novos, né? Nós tínhamos a receita da vovó para passar o soluço. Então, qual era a receita da vovó? A receita da vovó era o seguinte: você pegava um pouquinho desse. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Quando nós tínhamos soluço lá, até a mãe de vocês pode fazer isso, pegava um pedacinho de cobertor, passava a saliva na boca e punha na testa, né? E isso daí melhorava o nosso soluço, né? Isso é verdade ou é mentira? Agora eu que pergunto para vocês, antes de falar das coisas que estou comendo. Antes de falar primeiro, e aí, é verdade ou é mentira? E aí, David? Eu acho que é verdade. É legal, né? Algumas coisas que tem. Então vamos lá, vamos entender isso. A hora que a criança está no berço, ou nós mesmos, a gente sabe que no ar existe muitas foligens, ok? E algumas foligens, ela acaba entrando dentro do trato respiratório, ok? Ou do sistema respiratório, como vocês querem. E o que acontece? Aí ele cai aqui. O que acontece? Lembra que para jogar as coisas para fora do sistema, nós vamos sempre usar o diafragma. Então, vou usar aqui. Então, se você for pensar, vou falar de criança, que é melhor. A criança está no berço e o cobertor, né? Muitas vezes nós enrolamos as crianças com cobertor, com tecido de algodão. E o algodão acaba liberando de vez em quando algumas folhas de algodão, né? Algumas farpas, alguns fiapos, como queiram, e ele acaba entrando dentro do trato respiratório. E ele cai aqui, mais ou menos aqui, ok? Aí o seu primeiro soluço, você dá o primeiro soluço, aí quer jogar o quê? Essa fuligem para fora, sobe até aqui, aí cai até aqui. No seu segundo soluço, vai até aqui, depois ele volta até aqui. Até você conseguir expelir o quê? Esse objeto estranho, né? É reconhecido pelo nosso sistema imune aí que quer expelir ele para fora. Enquanto ele não sair, nós vamos ter o quê? Uma contração involuntária do nosso diafragma aí. Tudo bem? Conseguiram entender isso? Então, quer dizer, aquele o fiapinho lá vermelho na testa não funciona, né? Mais há um efeito, a gente chama isso de efeito placebo, né? Não funciona, mas a gente coloca, né? E depois acaba acreditando nessas coisas aí. Tinha que ser o vermelhinho, tá, gente? Porque outras cores não funcionavam. Passava o vermelhinho e punha aqui no meio da testa. Tá? Eu fiz muito isso. Não tinha nada de conhecimento disso, tá bom? Mas lá, vovó, lá a receita funcionava, tá? Então, o que a receita funcionava? Punha lá o fiapinho e não é que passava o soluço, ele passava porque com o tempo, né? O soluço ia fazendo o quê? Fazendo com essa fuligem, pegando aqui essa vista, ia subindo pela nossa traqueia aqui, né? Até sair pela nossa boca ali, ou até mesmo cair no nosso esôfago, né? Então, só voltar aqui, que eu lembrei o negócio aqui para falar para vocês. Então, vou imaginar, o problema está na traqueia aqui, né? Você comeu alguma coisa que não devia, o sistema respiratório vai jogar para fora, ou sai pela boca, ou ele cai aqui no nosso esôfago, segue o caminho pelo nosso estômago, vai pelo intestino
delgado, intestino grosso, até nós eliminarmos isso daí nas fezes, tá? Só para ter entendimento disso aí. Aí eu tenho o quê? Eu tenho a nossa traqueia, descendo na nossa traqueia aqui. Aqui embaixo eu vou ter os brônquios, que são essas partes mais grossas aqui. Eu tenho a parte superior aqui, a parte média e a parte inferior. Dessa parte aqui, dos brônquios, o que eu tenho que entender é que essa parte mais grossa aqui, ó, né, parece, não sei, alguns falam que parece pé de galinha, né? Esse pé de galinha aqui são nossos brônquios, né? São grossos ainda. Então, nós estamos entrando para dentro dos pulmões. Então, aí descendo aqui é a nossa traqueia, tá? Eu só coloquei uma parte aqui. E aqui estão os nossos brônquios. E as raízes desses brônquios, né? Essa parte fininha que tem aqui, ó, são nossos bronquíolos, ó. Aqui que nós vamos ter várias doenças aqui, ok? Aqui estão os nossos bronquíolos aqui que são enumerados. Então, se nós olhássemos uma imagem, esperar um pouquinho, enquanto eu falo, para chegar. Chegou aí, David? Sim, sim. Sim, então vamos lá. Tá indo rápido Então, agora, acho que foi a internet mesmo. Ah, tá. Se não chegar, eu falar, você freia, a gente volta. Então, voltando aqui em cima, ó, tá? Eu tenho o quê? A nossa traqueia, lembra? Era essa bifurcação que é chamada de carina. Tem uns livros nem trazem mais isso, essa bifurcação, porque vai uma para o lado direito, uma para o lado esquerdo. Mas ambas são iguais, ok? Aí eu tenho aqui o brônquio, né? Ele vai fazendo o quê? Ele vai se afinando, né? Aí ele chega até o quê? Até bronquíolos, né? Então tem o bronco, que é um tubo maior, e o mais finos é os bronquíolos. E aqui na frente, ó, nós vamos ter o quê? O bronquíolo é terminal. Na verdade, nós já vamos ter os capilares aí. E os capilares nós vamos ter o quê? Em volta desses alvéolos. Parece, uns falam que parece um cacho de uva, outros falam que parece uma amora, né? Então, cada bolinha dessa aqui é um alvéolo. Então, vamos lá, nós estamos entrando aí para fazer a respiração. Então, tá aqui, tá? Deixa eu essa imagem aqui. Então, tá aqui. Aqui nós estamos vendo o que? O bronquíolo lá, chegando aqui, ó. Aí ele vira capilares, olha só a irrigação, né? Lembra, o vermelho aqui é a nossa artéria, né? Artéria pulmonar. Então aqui, ó, lembra? Você tem que lembrar lá do sistema cardíaco, do sistema cardiorrespiratório, porque funciona os dois juntos. Só a nossa artéria que saía lá a nossa artéria pulmonar, né? Olha ela vindo aqui, ó, retirando o sangue daqui, né? Indo lá para os nossos pulmões lá. Então aqui eu tenho o quê? A parte venosa, né? Ó, nossa veia pulmonar aqui, né? Então a veia pulmonar, lembra? A veia pulmonar levava o sangue venoso lá para os nossos pulmões e dos nossos pulmões voltava para o nosso coração, né? Que é através da nossa artéria pulmonar. E aqui, ó, esses saquinhos que vocês estão vendo aqui são nossos alvéolos, né? Um monte de saquinho, como eu falei lá para vocês, né? Então, em volta desses saquinhos aqui, eu vou ter capilares, né? Eu vou mostrar na imagem do lado. Então, eu tenho que entender isso. E aqui que vai acontecer a troca gasosa. Então, tá aqui mostrando de novo, né? Então, tá mostrando como se fossem os cachos e os vasos sanguíneos chegando. Então, aqui, ó, vocês podem ver que tem a veia desse lado, né? Tem uma veia desse lado aqui, ó, e tem uma artéria desse outro. E aqui no meio, ó, tá? Aqui no meio tem os alvéolos, né? Então o que acontece? Aí aqui por difusão, né? Por pressão de gases, né? O lado de maior concentração vai sempre para o lado de menor concentração. Então, o que acontece? O sangue aqui, ele está rico em carbono, né? Então, a maior produção de carbono. Opa, está ao contrário aqui, né? Então, está aqui, azulzinho carbono aqui, ó. Maior concentração, né? Então, aqui está o alvéolo, ele vai entrar para dentro, né? E aqui está entrando quem? O oxigênio vermelhinho aqui, né?
Então, o ar, ele traz o quê? Uma quantidade maior de oxigênio. Então, a pressão dentro da nossa corrente sanguínea é maior de carbono. Então, carbono vai para o lugar de menor concentração. Já o ar que está chegando é rico em oxigênio. Então, o que acontece? O oxigênio vai para o lugar de menor concentração. Então, o sangue vem aqui, né? Está rico em carbono, vai deixando carbono aqui e vai vindo para cá, que já está rico de oxigênio, o oxigênio vai para cá. Essa troca aqui é chamado de hematose. Essa, se vocês tiverem um lugar aí, pode anotar. Nossa, professor, tá muito barulho aí. Tá Tá, peraí um fundindo os pouquinho. áudios. Peraí, deixa eu ali virar aqui. Eu vou ali na outra sala aí, só um minuto. Tá. Eu mudei de sala hoje. Eu achei que essa sala era melhor. Ela tá confundindo os áudios aí. E vocês estão vendo o PowerPoint aí? Sim. Então, vamos lá. Então, aqui voltando aqui, né? Nós temos o quê? Aqui, na nossa corrente sanguínea, aqui a gente tem o quê? Chegando aqui, nós temos um sangue rico em carbono, né? Então, lembra, os gases, né, e partículas, elas procuram fazer o quê? Se distribuir sempre do lugar de maior concentração para o lado de menor concentração. Então, o nosso sangue, ele está o quê? Ele está rico em carbono, então ele tem a maior quantidade de carbono, então a pressão de carbono na corrente sanguínea é maior que de oxigênio, aqui no alvéolo. Então o que, que ele faz? Ele procura ir pular para o lugar de menor concentração, então ele vai para o lado de dentro do alvéolo. Já o ar que está chegando, ele está o quê? Rico em oxigênio, né? Então o que acontece? Ele faz o quê? Ele acaba indo para a corrente sanguínea, porque a pressão do oxigênio que vem de fora é maior que da nossa corrente sanguínea. E isso daí é onde que ocorre o quê? A troca gasosa. Essa troca gasosa aí nós chamamos de hematose. Ok? Isso daí vocês têm que guardar. Então, é aqui que acontece a respiração. A respiração celular, a respiração nossa, ela acontece o quê? A nível de quê? Dos nossos capilares sanguíneos e alvéolos, né?
o que eu tinha para falar para vocês, que eu ia falar no começo e não falei, só mudando a imagem, só para vocês verem, né, como que funcionam, né? Aqui vocês estão vendo a hematose, onde está ocorrendo o quê? Toda a troca gasosa aí, né? A dissolução dos gases aí de um lado o outro. Então, a maioria das pessoas, se nós pegarmos esses saquinhos que vocês estão vendo aqui, que são nossos alvéolos, e abrisse todos esses alvéolos e costurasse um no outro, ele ia dar uma dimensão de uma quadra de vôlei. Quadra de vôlei vocês conhecem. Imagine, eu teria um tapete alveolar cobrindo uma quadra de vôlei. Aí vocês olham o tamanho, né, de área que eu tenho para fazer o quê? Essa troca gasosa aí. Aqui é da pleura, eu já falei. E aqui nós temos o sistema respiratório, né? O sistema respiratório, eu tenho o quê? Os músculos da inspiração, se vocês quiserem anotar, eu espero um pouquinho, né? Se vocês olharem aqui, ó, do meu lado direito aqui, né? Que é aquele lado direito, eu tenho meus músculos da inspiração. E do lado esquerdo eu tenho o músculo da expiração, tá? Se vocês quiserem anotar, isso também é muito importante, né? Cai muito em prova, e o diafragma lá. Então, vamos falar dos músculos inspiratórios, que são esses daí que nós estamos vendo na imagem do lado esquerdo, mas é no lado direito. Começando lá em cima, perto do pescoço, né? Eu tenho o quê? O esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide, esses dois músculos grandões que nós temos aqui embaixo do pescoço, dá para você pegar, se você fazer um pinçamento com o polegar aí, com o indicador, dá para pegar esse músculo. Esse cara, ele tá um pouquinho mais atrás do nosso esternocleidomastoide. E aqui eu tenho o quê? Os intercostais internos, né? São músculos que ficam ali presos nas nossas vértebras, né? Superior e inferior aqui. E lá embaixo eu tenho o quê? O diafragma. Então, o diafragma, ele é o quê? O músculo inspiratório, ok? Então, ele que faz o quê? A nossa respiração, que o ar entre para dentro do nosso sistema devido à pressão atmosférica. Então, aqui nós estamos vendo, do lado direito, nós estamos vendo o diafragma, né? Então, o diafragma, quando ele contrai, ele faz o quê? Ele desce. Quando ele relaxa, né? Ele sobe aí. Então, voltando aqui, só para mostrar o diafragma, porque ele é o músculo mais importante, né, da respiração. Aí vocês estão vendo ele aqui, ó, ele parece algumas pessoas falam que ele parece um paraquedas, né, porque ele vem aqui, ó, ele está aqui na frente e ele está preso lá atrás, seria a nossa coluna vertebral, né, então ele sobe e desce, né, ele sobe quando contrai, isso daqui faz tipo assim, como uma alça de balde. Se você estiver segurando um balde e a alça, quando você puxa a alça para você, é o diafragma relaxando. Quando você desce a alça desse balde, é o diafragma contraindo, né? Então, seguindo aqui, ó, o próximo slide aqui, e aqui vai mostrar o seguinte, aqui vai mostrar a diferença. Então, o que acontece? Na respiração, a primeira coisa que nós temos que entender, né, que acontece no ar, a pressão atmosférica no ar é o quê? É 760 milímetros mercúrio, né? Então, quer dizer, eu tenho essa pressão lá. Então, lembra, pressão, onde eu tenho maior pressão, se eu tiver um lugar de menor pressão, o gás vai para o lado de menor pressão. Se o outro lugar tiver maior pressão, vai para o lugar de menor pressão. Então, a inspiração, o que acontece? Se vocês olharem aqui, ó, 760 milímetros mercúrio, né? Então, o que acontece? Na inspiração, a hora que o nosso diafragma contrai, a nossa pressão diminui. Olha aqui, ó. Ok?
a pressão pulmonar fica 758 milímetros mercúrio. Então, quando o diafragma puxa o pulmão para baixo, a pressão diminui. E o ar faz o quê? O ar entra dentro dos pulmões, ok? Aí o que acontece? A hora que o diafragma relaxar, o que acontece? Ele vai empurrar os... Aqui está aqui o diafragma. Então, quando o diafragma puxou os pulmões para cá, a pressão interna dentro dos pulmões diminuiu. O que aconteceu? O ar entrou para dentro. Essa fase nós conhecemos como inspiração. Já agora aqui na parte de baixo, o que aconteceu? Houve um relaxamento, né, do diafragma. Quando o diafragma sobe, o que ele faz? Ele vai comprimir os nossos pulmões. Aí ele faz o quê? Aumentar a pressão dentro dos nossos pulmões. Aí a pressão sobe para 766 milímetros mercúrio. Então, agora, a pressão dentro dos nossos pulmões está maior que a pressão atmosférica. E aí nós conhecemos isso como expiração. Essa é a fase da inspiração e expiração aí, né? Acontece o quê? Através da diferença de pressão de gases aí dentro do nosso sistema. O diafragma, ele é o quê? Eu vou voltar até no diafragma aqui. O diafragma, ele é importantíssimo, né? Porque ele também faz o quê? Ele mantém a pressão, né, do nosso da região abdominal, empurrando aqui o assoalho pélvico para baixo. Então, ele dá estabilidade praticamente totalmente aqui na nossa região lombar aqui e na nossa região torácica aqui, né? Então, essa boa estabilização aqui, quem faz muitas vezes é o diafragma junto com outros músculos aqui. Então, o que acontece? Alguns estudos já mostram que pessoas que não têm o cursor do diafragma, o que é o cursor do diafragma? O diafragma, ele sobe, ele desce, ele faz esse movimento aqui, ele contrai e relaxa. Então, eu vou pegar um exemplo, daqui de cima, ó, dessa linha, até essa ponta aqui, vamos imaginar se ele contrai isso aqui. Agora, você não contrai mais, você só contrai isso aqui, ó. Então, o que acontece? A gente acaba perdendo o quê? O nível de pressão intraabdominal, então a gente acaba tendo o quê? Uma instabilidade na nossa região lombar. Essa instabilidade acaba agravando o problema nos nossos discos, que pode ser desde uma protusão discal até uma hérnia de disco, porque eu não tenho estabilização de coluna, né? É por causa da pressão intraabdominal, por causa do diafragma. Então, mostra uma relação muito grande das pessoas que não têm um bom cursor, né? Quer dizer, ela não sabe utilizar bem o diafragma, com pessoas que têm dor na região lombar. O que está acontecendo? Então, se vocês entenderem, professor, então isso daqui eu perco com o tempo, né? E com a inatividade física, é isso aí mesmo. Porque se você é inativo, você não faz atividade física, além de você perder esse cursor do diafragma aqui, na estabilização da sua coluna, o que acontece? Você também relaxa o reto abdominal. E você tendo um relaxamento do músculo anterior, o que vai fazer? Você vai colocar ar atrás? Não, você tem que colocar também uma camada que ajude a proteger o seu sistema. E aí, atrás do reto abdominal, nós começamos a acumular gordura, que é justamente essa gordura abdominal que nós temos aí. O que acontece? É justamente por causa que nós não fazemos exercícios muitas vezes, né? E essa dor aí por causa do nosso diafragma, acaba perdendo o cursor, acaba perdendo pressão nessa região aqui onde estabiliza a coluna, e a gente também acaba tendo problema de coluna aí, até problema de gordura nessa região, que é a região visceral, é aqui onde que eu tenho fígado, tenho um intestino aqui, e acaba acumulando gordura nas vísceras aí, todos os órgãos são chamados de vísceras, tá? Acumulando gordura nesses órgãos aí, até mesmo levando ele à falência aí, tá? Porque eles acabam perdendo a função, que nós chamamos isso de
gordura hepática aí, muitas vezes acumulado lá no nosso fígado. Outra coisa que pode acontecer, principalmente nas mulheres, né? Por não ter um diafragma, lembra? Eu tenho tipo uma cúpula aqui em cima, se olhar aqui embaixo, eu tenho uma cúpula aqui embaixo, né? Então são duas extremidades, como se fosse fechado. Se a pessoa não respira direito, não tem uma boa respiração, eu também acabo atrofiando essa musculatura. Não confunda atrofia com hipertrofia. Atrofia, você está perdendo o quê? O tônus muscular dessa região. Então, a maioria das mulheres perde esse tônus aqui, e ela perde o quê? A função também de comprimento, né, de vasoconstrição dos vasos da bexiga, e ela acaba tendo uma continência urinária. Então, quer dizer, como esses músculos em volta da bexiga dela não trabalham direito, ela acaba evacuando aí, principalmente quando após o nascimento ou após uma gestação aí, ou até mesmo na gestação, acaba acarretando esses problemas. Então, por isso que é muito interessante o exercício e durante o exercício a respiração. Aí eu trouxe isso daqui, muitas pessoas não conseguem ver, então vamos ver se eu vou mostrar aqui. Ali é justamente o diafragma, a parte de baixo, é como se fosse o diafragma. A hora que ele faz o quê? Ele vai para baixo, então estou mostrando a imagem aqui. A hora que ele vai para baixo aqui, o que acontece? Aqui seriam os nossos dois pulmões, a bexiga que está aqui embaixo é o diafragma. O diafragma desce, ele puxa o quê? O ar, tem o microfone ligado aí. O que acontece? A hora que isso aqui desce, ou a bexiga aqui desce, o que ele faz? Ele puxa o ar que está fora dos pulmões. Então, o que acontece? A pressão, a pressão aqui fora dos pulmões, na caixa torácica, ela vai cair. E isso vai fazer o quê? Que comprima os pulmões, jogando o quê? O ar para fora. Aí nós vamos ter a fase inspiratória e a fase expiratória, como vocês estão vendo aqui, ó. No caso do diafragma. Então, durante esses ciclos de respiração, né, nós vamos ter vários volumes, né, e várias capacidades pulmonares aí. Então, a primeira que eu tenho que entender, para entender o resto, é volume corrente. O que é volume corrente? Volume corrente é esse que nós estamos agora, né? A entrada de ar e a saída de ar aí. Então, eu estou tendo o quê? Um volume corrente. Isso chama volume corrente. Só que se eu pedir para todos vocês agora fazer o quê? Uma respiração forçada, vocês estão aí parados, sentados, puxar o ar para dentro, né? Então, você vai ter um volume reserva inspiratória, porque além do volume, né, corrente, você acaba fazendo o quê? Jogando mais ar para dentro, ok? Isso chama volume de reserva inspiratória. Eu também tenho o quê? O volume de reserva expiratória. Vocês estão respirando aí, né? E faz o quê? Se eu pedir para vocês expirar e jogar um pouquinho mais do ar para fora, vocês vão conseguir também. Isso aí eu chamo o quê? De volume de reserva expiratória. Então, vamos lá de novo. Eu tenho um volume corrente, é uma capacidade de ar ou oxigênio que está entrando no meu sistema, sem eu forçar. Se eu forçar na inspiratória, puxar o ar firme para dentro do meu sistema,
né, eu vou estar atingindo o quê? O volume de reserva inspiratória. Se eu fazer jogar o ar para fora, eu estou entrando dentro do volume de reserva respiratória. Então, o que acontece? No exercício, a gente acaba modificando, né, e aumentando tanto o nosso volume de reserva inspiratória como o nosso volume de reserva expiratória. Nós temos o quê? O volume de reserva, né, residual. Quer dizer, aquilo que eu não consigo, né, expelir para fora, aí, né? Não consigo colocar para fora. Então, se eu ajuntasse aqui o meu volume de reserva inspiratório mais o meu volume corrente, né? E o meu volume de reserva expiratória e o volume residual aí, eu tenho uma capacidade pulmonar total, ok? Então, eu consigo fazer todos esses processos aqui, né? Ao mesmo tempo. Então, mudando aqui a imagem, uma das perguntas que tem também em relação a isso é quanto à altitude, né? A altitude tem mais ar? Não. O que muda é sempre a pressão. Lembra que a pressão ela está relacionada com a nossa respiração. Quanto mais ao nível do mar eu tiver, aqui está escrito Guarujá, eu tenho o quê? Maior será o quê? Maior será a minha pressão. Então, a capacidade de eu colocar oxigênio para dentro do meu sistema é mais fácil. Quando eu vou para altitude, nós estamos em São Paulo, eu vou para Campos do Jordão, a pressão atmosférica no Campo do Jordão é menor. Então, eu vou ter dificuldade na respiração. Então, muitas vezes, principalmente da área da educação física, nós escutamos falar de que o jogador foi na altitude, passou mal porque não tem oxigênio. Não, não é isso. O oxigênio ele tem a mesma coisa que em São Paulo e ao nível do mar lá. O que ele não tem lá em cima é a pressão, ok? A pressão lá é menor. Então, para captar o oxigênio, demanda de muito mais força. Então, imagine, lá no comecinho nós estávamos conversando o seguinte, que eu liberava o íons hidrogênio, e isso faz mal, né? Ele faz o quê? Se eu tenho uma célula ácida, as enzimas não vão trabalhar quebrando energia. E você chega lá na altitude, fazer atividade física, com menos oxigênio, você vai ter mais acidez. Então, você começa a passar mal lá, né? Se você for pensar que também a pressão atmosférica é aqui em cima, né, ela é menor, então o que acontece? Se você chutar uma bola que a pressão é menor, a bola ela vai muito mais em velocidade, só que ela oscila muito, porque ela não tem pressão, ela não tem resistência, e quando ela encontra algum tipo de resistência, essa bola ela acaba fazendo o quê? No ar, ela se modificando, né, de direção. E de vez em quando eu vejo alguns jogos, alguns professores de educação física, quando um jogador aqui do Brasil vai na altitude jogar ou ele toma um gol lá, o cara fica chamando ele de frangueiro. Tudo bem, a brincadeira é válida, mas você tem que lembrar, não entrar nessa ignorância, porque a pressão atmosférica lá na altitude é menor. Então, por isso que a bola varia no ar, a sua direção e a sua velocidade. Então, imagine, você treina no nível de São Paulo aqui você está tendo uma bola indo 2 vezes mais rápido que São Paulo aqui, só que ela vai oscilando, desviando de um lado por outro, e um lance você acha que o goleiro é frangueiro. Então, tem a parte de brincadeira e tem a parte profissional. Então, nós temos que saber disso. Então, outra coisa interessante, se aqui a nível do mar o nosso metabolismo é melhor, porque a complacência de oxigênio
para o nosso sistema é melhor. Vocês podem ver que as pessoas falam assim, ah, eu bebo lá na praia, eu bebo pra caramba, não é como eu beber em São Paulo. Por quê? O metabolismo funcional dele aqui, a nível do mar, devido à captação de oxigênio, é melhor. Por isso que ele consegue beber mais, né, e não ter muita reação, porque o sistema responde de maneira melhor que em São Paulo. Então, o que acontece? Pensando em atleta e na nossa área, muitos atletas treinam aqui em cima, ó, em Campos do Jordão, ou vai para lugares que tem grandes altitudes, como México, outras cidades aí. O que que ele faz? Ele acaba tendo o que melhorando a finalidade dele, né, de captar esse oxigênio para ser utilizado. E quando ele desce aqui em nível São Paulo, o que acontece? Vai correr uma ação silvestre, a pressão atmosférica aqui em São Paulo é maior que em Campos do Jordão, ele tem um aporte melhor de oxigênio. Então ele pode fazer o quê? Tanto potencializar a corrida dele, aumentar a velocidade, ou também aumentar o quê? A resistência, né, de percurso, né? Uma maratona é 42, de repente esse cara vem aqui, corre 50 no mesmo tempo. Então não tem essa modificação. Por que essa modificação acontece? Porque ela acontece em nível de hemoglobina, que eu vou falar na próxima aula, a afinidade da hemoglobina, das hemácias. Se você for pensar, né, depois nós vamos ver isso que eu vou comentar com você, o dióxido de carbono, se você está numa academia, perto das esteiras ficam na janela, em frente a uma via, onde você vai treinar performance, e ali ele passa muito carro e libera muito dióxido de carbono. A nossa hemoglobina ela tem afinidade pela molécula de dióxido de carbono. Então, o que acontece? Desde ela pegar oxigênio, ela vai pegar o que? O monóxido de carbono. Isso também vai acarretar o quê? Uma perca de performance do nosso sistema fisiológico, né? Outra coisa por isso que vocês agora, algumas pessoas do futebol começam a entender o seguinte, por isso que muitos times têm o centro de treinamento da capital, mas vai para onde? Ele vai para o interior, porque o que acontece? Os centros de treinamento aqui na capital, ela é tudo em volta de rodovias, onde a oferta de dióxido de carbono é muito alta. Ele acaba criando essa afinidade da hemoglobina pelo o dióxido de carbono, aonde que ele vai perder o quê? Performance física aí. Então, de vez em quando, eu até falo assim, né? Eu passo em frente a alguma academia, algum lugar, aí eu vejo as esteiras assim para a rua, uma avenida muito movimentada, onde que tem o quê? Uma liberação desse dióxido de carbono por veículo muito alta, onde a pessoa acaba absorvendo esse dióxido de carbono e não de oxigênio, e isso acaba fazendo o quê? Inferindo ou interferindo aí no sistema metabólico dela. Se for para emagrecer, quer dizer, ela não tem o oxigênio, que ajuda o quê? A produzir energia para queimar gordura, e acaba se perdendo muita coisa nesse treinamento aí. Então, hoje, o que eu tenho para falar isso, e agora eu fico só esperando as perguntas aí para a gente ir conversando. Eu não falei nada de doença, porque eu vou falar tudo na próxima aula. Nós temos que ter conhecimento das estruturas, para a gente falar de bronquite, asma, sinusite, né? Dessas coisas aí, até mesmo como que acontece o transporte de oxigênio. Então, hoje o que nós vimos foi o quê? As estruturas, né? E como que o sangue chega até o nosso sistema, através da corrente sanguínea, né, que transporta o sangue até chegar na nossa célula. E depois nós vamos ver como que esse é utilizado o oxigênio. Aí eu dei alguns exemplos, mas não mostrei nada quimicamente, mas na próxima aula eu acabo mostrando, porque senão não vai dar tempo aí. Tudo bem? Alguma pergunta, curiosidade dessa parte? Pode ficar à vontade. David.
E aí, alguma pergunta? Tá tranquilo, professor, por enquanto. Tá? Aí na próxima aula eu venho falando da parte bioquímica e da parte de doença para a gente conhecer um pouquinho de asma, conhecer um pouquinho de bronquite, o que é sinusite, o que é rinite, né? Que parece ser tudo a mesma coisa. E a hora que eu estiver falando disso, vocês já vão pelo menos estar sabendo aonde que está acontecendo essas coisas aí. Tudo bem? Eu vou mandar. Oi? Alguém quer perguntar? Não, eu falei, eu concordei aqui. Tá? Eu vou mandar um questionário, eu vou mandar. Presta atenção. O primeiro link vai ser do último questionário nosso, relacionado a esse conteúdo. Os próximos links que eu mandar, né, que está depois desse link que eu vou mandar agora para vocês, o que acontece? Esses são links de outras tarefas que eram para fazer e algumas pessoas não fizeram. Então, tudo isso tem que entregar até amanhã para eu poder jogar no sistema. Então, quem fez as atividades e está fazendo, vai fazer o quê? Só tem que responder o questionário de hoje. Agora, quem não respondeu, né, tem até amanhã, meia-noite, para responder esses questionários e me mandar para eu poder lançar no sistema. Eu tenho que, quarta-feira, estar com todas as notas no sistema. Agora, quem não quiser responder também, é paciência, é de cada um, porque eu sei que vocês conseguem fazer as coisas aí no ABA e também adquirir nota. Uma pergunta para vocês: vocês têm disciplinas interativas? Não. Não? Ah, tá. E tem pessoas que têm a disciplina interativa, é uma que faz diretamente no sistema, né? E teria um roteiro de estudo lá que é para acompanhar lá, para poder fazer a prova que eles chamam de DI, né? Disciplinas interativas. Quer dizer, uma disciplina inteiramente online, né? Sobre a prova de vocês, né? Vale 4.000, né? Porque não vai ter prova do desafio nota máxima, né? Vocês vão ter uma prova de 4.000 ainda. Para passar com 1.600, é isso? 1.500. Né? 1.500 é bem tranquilo, eu acho bem tranquilo, né? Só a nota do segundo aí é bem tranquilo. Tudo bem, eu vou gravar a aula e já estou enviando o link para vocês aí, tá bom? Certo. Aí eu vou... Professor, só uma dúvida. Com essas... Está sendo decretado aí feriado amanhã, depois. As nossas aulas como ficam? A gente vai ter aula normal? Então, mas foi decretado? Então, foi aprovado ontem e provavelmente hoje deve sair esse decreto, né? Então vamos fazer assim. Por enquanto é tudo normal. Vamos aguardar, né? Porque até mesmo nós estamos na reta final, falta o quê? Nós temos uma aula e depois é prova, né? Porque se Então, parar tem tudo que agora, estudar. seria bem complicado para todo mundo, né? Não, eu estou perguntando porque teve um feriado desses aí que nós tivemos aula, mesmo sendo feriado. Feriado? Sim. Não, teve um feriado que foi na terça, e teve Não, aula na não, segunda, não na foi terça. sua, não, foi de outra matéria. Teve um Tá. feriado na sexta, que era da Aline, mas não teve aula. Da Aline não teve, não. Acho que foi um feriado de quinta que teve aula da Dinoélia. Ah, tá. Então, tipo assim, vamos aguardar, né? Não vamos nos precipitar e até mesmo, assim, é melhor que se tem o feriado, sei lá, na minha concepção, é melhor continuar, na minha concepção. Não estou falando Sim. nada que tem nada aprovado, nada disso, pelo amor de Deus, longe disso. Né? Porque, tipo assim, nós estamos tão próximos de terminar o semestre, vai jogar o semestre lá para o semestre que vem, eu acho que não, é interessante. Mas vamos aguardar, eu acho que, tipo assim, não vai acontecer isso não, se Deus quiser, né? A gente pelo menos conseguir terminar
esse semestre aqui bem e iniciar depois o próximo semestre tudo normal, tá? Eu vou mandar o link para vocês, tá bom? E vocês repassem para os demais. Aí eu já vou passar os outros links, né, também dos outros trabalhos lá, caso alguém não fez, queira fazer ainda, dá tempo de fazer, tá? Aí a aula também eu já falo, já mando um recado completo, tá? De tudo que nós fizemos aqui. Gente, bom dia, pelo amor de Deus, se cuidem aí. Se tiver que sair de casa, não deixam de colocar a máscara, ok? Tome cuidado aí, tá bom? Não dá moleza, eu falo assim, meu pai sempre falava, não dá moleza pro azar, não, que ele é doido para atrapalhar a nossa vida. Tá bom? E cuide da família, tá bom? Fiquem com Deus aí, tá? E se cuidem. Saudade. Amém. Valeu, Com Deus professor. também, professor. Amém. Fique com Deus aí. Tchau. Tchau, tchau.